Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de História e nós vamos finalizar a nossa apostila, lá na página 28, onde nós vamos falar sobre a Constituição e os direitos sociais. No bimestre passado, vocês estudaram sobre o que é cidadania, que se refere ao conjunto de direitos e deveres de um membro da sociedade deve exercer. Vocês também viram o conceito de cidadão, que é um integrante da sociedade, e sobre a Constituição, que é o conjunto de lei que rege um país. No capítulo de hoje, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre a Constituição. Os cidadãos têm o dever de respeitar a Constituição, ou seja, a lei do nosso país. No Brasil, já tivemos 7 Constituições ao longo da sua história. A primeira foi em 1824, depois tivemos uma de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e a de 1888, que é que rege até agora. Ao longo da Constituição, a população foi aos poucos conquistando seus direitos. Na nossa página 29 da apostila, nós temos a diferença entre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1991. Vocês vão fazer a leitura dessa Constituição. Lá na página 28, nós temos uma pergunta, a pergunta número 4, onde ele pergunta o seguinte: em nosso país, temos uma Constituição que garante o exercício da cidadania e dos direitos cidadãos. Por que essa garantia é importante? Porque ela assegura direitos que são fundamentais. Lá na nossa número 5, nós vamos pintar todas as constituições que nós tivemos até agora, a partir de 1824. Nós sabemos que tivemos a de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e aqui rege até agora, que é de 1888. Lá na nossa página 30, nós temos a pergunta número 6. Ela vai ser referente à Constituição da página anterior, que nós acabamos de fazer a leitura. Lá, a pergunta é o seguinte: por que podemos dizer que a Constituição de 1824 e de 1891 não permitia a participação popular? Porque grande parte daquela época da população era analfabeta ou não tinha recursos para poder votar. Nessa página, nós também temos a Constituição de 1934, onde vocês vão fazer uma leitura. E agora, nós vamos lá na nossa página 31, onde nós vamos falar sobre a perda dos direitos e da democracia aqui no Brasil. Em 1937, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, o Congresso Nacional foi fechado e uma nova Constituição foi imposta, com a justificativa que era preciso proteger o nosso país. Nesta fase, ficou conhecida como Estado Novo. A partir dali, houve uma censura aos meios de comunicação e à liberdade de imprensa, tendo fim somente 2 anos depois. Com a pressão da sociedade, Getúlio Vargas foi obrigado a deixar o cargo de presidente. De 1964 a 1985, o país esteve sob pressão de uma ditadura civil-militar. O que isso significa? É quando o governo é autoritário e ele não foi eleito pela população através do voto. Nesse período, os militares assumiram o poder. Durante a ditadura, foi imposta diversas restrições aos direitos já conquistados, como o direito ao voto, além de perseguições àqueles que eram contra o nosso governo. Na nossa página 32, nós temos a Constituição que foi feita nessa época, em 1967, que diz o seguinte: suspensão dos direitos políticos, pena de morte para quem cometesse crime contra a segurança nacional, o presidente, os governantes e os prefeitos seriam escolhidos de forma indireta, ou seja, não seria mais através do voto. E o nosso último, que é restrição ao direito de greve. Lá nós temos a pergunta número 8, que pergunta o seguinte: como você reagiria se descobrisse que os seus direitos da Constituição, que lhe garante, tinham sido retirados? Qual que seria a sensação que vocês iriam ter? Durante a ditadura, a escola também sofreu muita censura. Professores, alunos e funcionários que não concordavam com o governo eram perseguidos. A escola impôs um padrão de comportamento rígido, tendo como objetivo ensinar a disciplina, moral e obediência, sem considerar as ideias dos alunos e professores. Tornaram obrigatória a participação de comemorações nas datas cívicas, como 7 de setembro, e cantar o hino nacional antes do início das aulas. Ou seja, nesse período não era levado em conta as opiniões das pessoas. Lá na nossa página 33, nós temos uma pergunta, que são perguntas pessoais. Vocês vão responder a nossa pergunta número 2 e a nossa pergunta número 3. A ditadura aqui no Brasil durou 21 anos. A população se organizou para a retomada da democracia do país através de manifestos que pediam a anistia, ou seja, a liberdade concedida por lei às pessoas que foram presas pelo regime. No final de 1970, aconteceram várias greves pela democracia e por melhorias nos salários e nas condições de vida. Na nossa página 34, nós temos uma imagem de um protesto contra a ditadura. E lá nós também temos a pergunta número 1. Urbano ficou imaginando qual seria o sentimento das pessoas
beneficiadas com a lei da anistia de 1979. Como que vocês imaginaram como elas se sentiram? Como que vocês imaginaram que as pessoas sentiram depois de perder todos os seus direitos voltarem para o nosso Brasil? Em 1983, começou a campanha pelas eleições, que ficou conhecida como Direta Já. Apesar de uma enorme campanha a favor da mudança, isso não ocorreu naquele momento. O presidente que passou a governar foi José Sarney. Ele não era militar. Assim começou a volta pela democracia. Com o início desse processo, foi necessário convocar eleições para formar uma Assembleia Constituinte. Lá na página 35, nós temos uma pergunta, a pergunta número 2, que pergunta qual que é a função da Assembleia Constituinte. Ela é responsável por organizar uma nova legislação a uma nova Constituição. Na nossa página 36 da apostila, nós temos a Constituição de 1988, que fala o seguinte: igualdade de todos perante a lei, direitos à saúde e à educação pública, voto obrigatório para maiores de 18 anos e facultativos para analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e pessoas maiores de 70 anos, jovens entre 16 e 18 anos e analfabetos e senhores mais de 70 anos, eles não são obrigados a votar. O nosso próximo, combate à discriminação e ao preconceito, direitos aos índios à terra, eleições diretas para a escolha de representantes para o poder legislativo, ou seja, a eleição aqui ela começou a ser através do voto. Nosso próximo, defesa do meio ambiente, ampliação dos direitos trabalhistas, inclusive direito à greve. Lá, nós também temos a pergunta número 3, que pergunta: observe com atenção o quadro acima e responda: quais foram as principais mudanças que ocorreram em relação ao voto na Constituição de 1988? Foi o quê? A ampliação do direito ao voto às pessoas e aos cidadãos. Lá na nossa página 37, o que ele pede para você fazer? Você vai pensar sobre o significado de ser cidadão e dar um exemplo de uma atitude do cotidiano que represente esse conceito. Vocês vão desenhar essa atitude. Agora, lá na nossa página 39, vai começar o nosso exercitando. Nosso primeiro exercício, ele pede para assinalar com X o que é correto afirmar sobre a cidadania e a manifestação pelos direitos. O nosso primeiro quadradinho. O cidadão só tem dever de respeitar a Constituição se estiver de acordo com ela. É falso, nós não vamos assinalar, porque todo cidadão tem o dever de respeitar a Constituição. O nosso segundo. A cidadania refere-se ao conjunto dos direitos civis, políticos e sociais de um cidadão. Esta é verdadeira? Então nós vamos assinalar com X. O nosso terceiro quadrinho. O cidadão é um integrante pleno de um Estado, um país dependente de soberano, com uma estrutura própria e politicamente organizado. Essa também é verdadeiro. E o nosso último. A Constituição é a mais importante lei que existe em um país. É verdadeira. A Constituição é o que rege o nosso país e ela é a lei mais soberana, ou seja, todos nós devemos respeitar e obedecer. Lá na número 2, nós vamos completar as frases utilizando as palavras que está lá no nosso quadro. A primeira, república. Segunda, participação popular. Terceira, monarquia. Quarta, segunda e a última, Constituição. A primeira do Brasil foi elaborada em 1884. O que foi elaborado em 1824? Foi a nossa Constituição. B. Em 1924, o governo do Brasil ainda era uma monarquia. C. A Constituição do Brasil foi elaborada em 1891. Foi a segunda Constituição do nosso Brasil. D. A Constituição de 1891 foi elaborada quando o governo do Brasil se tornou uma república. E. As primeiras Constituições do Brasil não tiveram a participação popular. No nosso exercício número 3, nós vamos relacionar a nossa primeira coluna de acordo com a segunda. Nós vamos completar as nossas frases. Lá na coluna A, a nossa primeira frase. Na história do Brasil, os direitos dos cidadãos foram seriamente afetados nos períodos ditatoriais, ou seja, no tempo da nossa ditadura. Nosso segundo. Em 1967, durante o governo de Getúlio Vargas, o Congresso Nacional foi fechado e uma nova Constituição foi imposta ao Brasil. A nossa terceira. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a presidência e foram impostas à população muitas restrições aos direitos constitucionais. A nossa última. Em 1964 a 1985, o país esteve sob o comando de uma ditadura militar.
Depois nós temos uma pergunta, número 4, onde pergunta: por que os direitos dos cidadãos não são respeitados em uma ditadura? Porque o governo que entrou na ditadura, ele era um governo autoritário, ou seja, ele não ouvia e nem respeitava os direitos da nossa população que já foram conquistados. Depois nós temos a pergunta número 5. Justifique a afirmação: a luta e a mobilização do povo brasileiro foram fundamentais para as reconquistas da democracia e a liberdade. Porque através dos nossos manifestos e protestos que foram feitos, a população mostrou que estava insatisfeita com a ditadura. Capítulo 2 da nossa apostila, nós vamos falar sobre direitos e lutas no Brasil atual. Com o fim da ditadura, a população queria o quê? Que houvesse mudanças capazes de expressar os novos desejos e interesses da população. Atualmente, nós temos alguns grupos exigindo seus direitos, como os indígenas por suas terras, as mulheres em defesa de seus direitos e os trabalhadores que procuram uma condição de trabalho melhor. Lá na nossa página 41, nós temos uma atividade. Vocês vão procurar alguma informação, alguma notícia desses grupos e vão completar o nosso quadro. Depois, nós vamos virar a nossa página, lá na página 42, nós temos um trecho de um artigo da nossa Constituição sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto e vão responder a nossa pergunta número 1 e número 2. Na nossa página 43, nós vamos voltar no assunto que nós já vimos, sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA ele foi criado em 1990 e garante os direitos e deveres da criança e do adolescente, buscando assegurar aos menores de 18 anos o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, convivência familiar e comunitária, à educação, o esporte, entre outros. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi publicado 2 anos depois da Constituição de 1998 e estabelece que desde o início da sua vida até os 18 anos, as crianças devem ser protegidas pela família, sociedade e pelo governo. Na nossa página 44, nós temos algumas perguntas. A pergunta número 1 pergunta: escreva alguns direitos que você entende que estão presentes na sua vida e fazem parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos o direito à vida, à educação e à saúde. Lá nós também temos a pergunta número 3. A pergunta número 3, ele pede para você descrever alguma situação que você já presenciou que esses direitos não foram assegurados. Na nossa página 45, nós temos uma tirinha. Observe lá comigo. O que está acontecendo na primeira imagem? Nós temos uma menina e todo mundo à sua volta está dando risada dela. O que ela faz? Ela vai até a diretora e conversa com a nossa diretora. E no nosso terceiro quadrinho, a nossa diretora vai até na sala e ela explica sobre o respeito às diferenças. Lá nós temos a pergunta número 1, número 2 e número 3. Lá na pergunta número 1. A que situação de constrangimento à violência o quadrinho está se referindo? O que está se referindo ao bullying? A 2. O que a criança ou adolescente deve fazer ao ser vítima de violência, exploração ou maus tratos? Ela deve procurar os seus direitos. Ela pode falar com um adulto ou com algum órgão responsável. Lá nós também temos a pergunta número 3. Como a menina da tirinha foi buscar ajuda ao problema que enfrentava? Ela foi falar com a diretora. Você costuma fazer como ela quando precisa de ajuda? Vocês costumam fazer? Nessa página 46, nós vamos falar sobre as leis trabalhistas aqui no Brasil. As primeiras leis trabalhistas são de 1934 e elas defendiam o salário, a jornada de trabalho, o descanso semanal, as férias, entre outros. Com a evolução de empregos, novas leis foram criadas. Após 1988, muitos profissionais lutaram pelos seus direitos. Lá na nossa página 46, nós temos algumas perguntas. A pergunta número 1 fala o seguinte: os professores foram um grupo que realmente se manifestaram por melhores salários e ambiente de trabalho. Você apoia essa manifestação? Por quê? Vocês vão responder se apoiam e por quê. Isso daqui é uma resposta pessoal. Lá na 2. Na cidade onde você mora, há manifestações de outros grupos de profissionais? Vocês vão responder se há ou não. Quem são e quais são as suas exigências? Nós temos essas lutas aqui em Faxinal? Vocês vão responder se sim, se não e quais são esses grupos. Na nossa página 47, nós vamos falar sobre as lutas da minoria por seus direitos. Com a Constituição de 1988, minoria como os povos indígenas, quilombos, pessoas sem teto, sem terra e trabalhadores passaram a ter seus direitos reconhecidos. Os povos indígenas e quilombos, eles sofrem muito com a invasão das suas terras e desrespeito com a sua cultura. Já os trabalhadores rurais trabalham em condições precárias e sofrem com a expulsão do pequeno agricultor de suas terras. Assim surgiram os movimentos que querem a reforma agrária aqui no Brasil.
A partir da nossa página 48, nós vamos falar sobre a defesa do meio ambiente. Desde a década de 1970, o mundo começou a se preocupar com o meio ambiente, mas somente com a Constituição de 1998 começaram a fazer as primeiras leis. No Brasil, são muitos os problemas que nós enfrentamos com a conservação e a preservação do meio ambiente, desde com o desmatamento, a poluição, a falta de tratamento do nosso lixo, e elas estão presentes no nosso cotidiano. Lá na nossa página 48, nós temos um artigo da nossa Constituição que se refere à preservação do nosso meio ambiente. Vocês vão fazer a leitura desse artigo. Lá nós também temos a pergunta número 5. O que o trecho ambiente ecologicamente equilibrado quer dizer? O que ele quer dizer? Ele quer um ambiente harmônico. Lá nós também temos a pergunta número 6. Qual que é a importância do Estado criar leis para proteger o meio ambiente? Porque é preciso preservar o nosso ambiente, senão tudo será destruído com o desmatamento e a poluição. A partir da nossa página 49, começa o nosso exercitando. Nossa primeira pergunta. Na conversa que teve com seu pai, Urbano compreendeu por que a Constituição de 1988 as pessoas passaram a ser mais ativas politicamente. Explique por que a conquista de garantir a liberdade de imprensa, pensamento e organização prevista na Constituição foi e é importante para a participação política da população brasileira. O que acontecia? Com a ditadura, nós perdemos totalmente esse direito. Então, com essa nova Constituição, o que aconteceu? Nós voltamos a ter a liberdade de expressar os nossos pensamentos. Por quê? Com a ditadura, se a gente expressasse os nossos pensamentos, o que acontecia? A gente era punido. E já com a Constituição que nós temos agora, não, nós somos livres para expressar as nossas opiniões sem ser punido. Lá nós também temos o exercício número 2, que nós vamos assinalar com X, o que se refere aos direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá nós temos o primeiro quadradinho. O primeiro quadrado que vai falar sobre o trabalho. É um direito? Não. Saúde? Sim. Bullying? Não. Convivência familiar? Sim. Violência? Não. Vida? Sim. Liberdade? Sim. Dignidade? Sim. Educação? Sim. A criança, ela tem o dever de trabalhar? Não. O bullying é uma prática saudável para se fazer? Não. E a violência? Não. Na página 50, nós temos a pergunta número 3. É correto afirmar que a desigualdade social prejudica o cumprimento de todos os direitos da criança e do adolescente no Brasil? Justifique a sua resposta. É correto afirmar? Sim. Por quê? Porque as crianças não têm as mesmas condições de vida. Lá nós temos a pergunta número 4. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler o nosso artigo da Constituição e vão associar com qual grupo social que ela está falando, ok? Na nossa número 5, o que nós temos? Ele quer que você explique o que significa o termo minoria. Minoria, o que se refere? É um pequeno grupo em pequena quantidade de pessoas que não têm seus direitos garantidos. Lá nós também temos a número 6, que vai falar sobre os direitos dos cidadãos brasileiros. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar V para verdadeiro e F para falso. O que for falso, nós vamos arrumar essa alternativa, tá bom? O nosso primeiro quadradinho. Com a redemocratização do Brasil, o número de organizações não governamentais ambientais cresceu e novas propostas foram feitas para a preservação e conservação do meio ambiente. É verdadeira. A próxima. Hoje em dia, é crime ambiental no Brasil desmatar áreas de proteção ambiental. É verdadeira. A próxima. As leis ambientais em vigor no Brasil visam garantir ao meio ambiente e aos seres vivos o direito à vida e à existência. Também é verdadeira. O nosso último. A legislação avançada do Brasil possui no campo dos crimes ambientais e impede que existam problemas de conservação e proteção ambiental no Brasil. Esta é falsa porque as nossas leis, nós temos leis que preservam? Sim, mas elas ainda não são suficientes. O desmatamento, infelizmente, ainda acontece. Nós acabamos de finalizar a nossa apostila de história, da página 28 até 51. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o nosso caderno de atividade e lá na nossa página 13 e vão fazer até a nossa página 16, ok? Qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem. Vocês terão hoje e amanhã para fazer as atividades, tá? Beijos, tchau!